Bom, vamos lá então. Uma boa noite para vocês. Tomara que nós tenhamos aí um semestre bom, né? Quando eu acabar de me desenrolar aqui, olha, é muito fio, né? É muito fio para pouco resultado. Acho que agora deu. Então, é um monte de fio. Eu gosto de usar o microfone porque o som sai melhor. Então, vamos lá. Bom, hoje eu vou falar um pouco de como vai ser a aula, o plano de aula, tá? E discutir um pouco sobre a questão da psicologia educacional, tá? Bom, para quem não me conhece, né, eu sou professora. Opa! Professora, né? Sou mestre, Edi Marise Barney. Eu sou pedagoga e psicóloga. Psicóloga, tá? Então, eu não gosto de ficar aqui falando, né, do meu currículo. Quem tiver interesse pode procurar o meu currículo lá no currículo Lattes, tá? Então, tem tudo lá no currículo Lattes sobre a minha vida, né? Então, eu sou pedagoga, psicóloga. Hoje, o meu maior foco é na educação especial inclusiva, na educação, e também na parte de gestão, na psicologia comportamental, em dinâmica de grupo, né? Eu tenho formação e também sou psicodramatista, tá? Daí eu tenho lá formação em ludoterapia, tem várias pós-graduação, e o meu foco mesmo é o processo de desenvolvimento, aprendizagem, educação, né? E 33 anos aí na parte da educação especial inclusiva. E dentro de escola, né? Minha vida é mais na parte de ensino mesmo, tanto empresarial, né, quanto na parte de escolas, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta a meu respeito? Aluno tem curiosidade, não tem? Tá? Outro dia eu estava vendo um vídeo que era para o professor dar aula caminhando pela sala de aula, né, para que os alunos conhecessem a intimidade dos professores, alguma coisa assim. Né? Pessoal, em relação à nossa disciplina, tá? Na próxima aula, eu vou apresentar o plano de ensino e vou falar do processo de avaliação. Vocês têm que acessar o AVA. Eu sempre vou passar para a representante uma semana antes, então amanhã eu já vou postar a aula da próxima semana, para que vocês possam se organizar. Geralmente eu vou colocar lá um texto, um slide, o texto complementar e um vídeo. Às vezes eu gravo vídeo. Então, eu tenho um canal no YouTube que eu tenho bastante aula gravada na área da educação, tá? Mas às vezes eu gravo também, coloco lá um vídeo, né? Eu falando sobre o assunto e tudo mais. Em relação à presença, tá? A presença, o que eu vou discutir na próxima aula, como que eu vou fazer a questão, se vai valer nota, não vai valer, ou vai valer nota de participação, tá? Eu sempre vou colocar lá uma pergunta em relação à aula, mas nada assim extraordinário, eu tenho que morrer agora para fazer, tá? Aí na próxima aula eu vou discutir com vocês a questão dos trabalhos, da avaliação
e tudo mais, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre os temas que nós vamos trabalhar, tá? Os temas que nós vamos trabalhar e a aula em si, né? Como que ela vai funcionar até nós permanecermos dessa maneira, né? Maneira como nós estamos aí desenhados, né? Por essa situação, nós dependemos aí dos órgãos responsáveis aí para voltar ou não no presencial, né? Então, não depende de nós aqui, tá? Deixa eu só achar o roteiro aqui da aula. Então, lá no AVA, se vocês já abriram, eu postei um artigo falando da função social da escola, tá? Da função social da escola. Eu postei um vídeo do Mário Cortella, né? Ele é doutor e ministrante de palestras, de eventos. Ele tem uma visão bem crítica, né, em relação ao papel da escola. Bom, o que nós vamos trabalhar em relação à escola? Nós vamos trabalhar um pouco sobre a história da psicologia escolar no Brasil, tá? A atuação do psicólogo no contexto educacional. Ah, que bom, Janaína. E já vou avisando de antemão, né? Tem muitos estudantes de psicologia que não querem saber nem da psicologia escolar, nem da psicologia inclusiva, nem da psicologia organizacional, tá? Independente se você vai trabalhar na área clínica ou não, você precisa ter essa base, esse conhecimento, tá? Eu vou ser bem honesta com vocês. Eu fiz pedagogia primeiro, fui para a escola e tal, tá? Mas quando eu fui fazer psicologia, eu abri consultório e tudo, tá? Ai, que bom, Janaína. Ai, pelo menos uma aí, tá? Então, eu abri consultório, tudo, eu tinha muitos pacientes, tá? Cliente, tudo, paciente, né? Cheia, não tinha horário, mas eu abracei a escola novamente, tá? Então, é o que eu falo, quem vai para a escola, tá? Quem vai para a escola, quem começa e abraça a escola e vai para esse chão da escola, não quer outra coisa, né? Porque a escola, todo dia ela tem uma novidade, ela é desafiante, você trabalha com várias pessoas, você trabalha com muita gente, acontece muita novidade, a sua vida não é monótona. Se eu falar para vocês que agora que eu estou remotamente, eu acordo às 5 da manhã, eu estou desde as 5 trabalhando, ó. Agora, eu até me atrasei um pouquinho, porque eu tinha que atender uma aluna deficiente, colocar ela numa aula, tá? E meu irmão precisava falar comigo, eu não tenho tempo nem de falar com meus irmãos, tá? Por quê? Porque a educação, ela é dinâmica, né? Sempre tem um aluno, tem um pai, tem um diretor, tem uma coisa, tem outra. Então, é uma coisa assim, você está sempre a 1.000 por hora, tá? Então, nós vamos estudar um pouco sobre a história da psicologia escolar no Brasil, a atuação do psicólogo, né? Então, a lei já foi assinada, tá? Nós não sabemos quando que vai ser colocada em prática a questão de ter psicólogo nas escolas, nós não sabemos como que isso vai funcionar, mas a lei foi assinada por essa atual administração aí, tá? Essa atual administração aí no nosso país.
os aspectos éticos da atuação em psicologia escolar e educacional. Eu sempre digo que o quê? Que a psicologia, no contexto educacional, ela tem muitas facetas. Tem muitas escolas que são felizes. Então, tem muitas escolas que são felizes, que têm uma questão ética decente, mas nós também temos muitas escolas adoentadas, nas suas relações, nos seus papéis, Quem já atuou em escola sabe disso, tá? Vocês sabem que hoje o pedagogo, muitas vezes, tá? Muitas vezes o pedagogo, ele faz tudo menos o papel dele, tá? Menos o papel dele. Tá? Ele apaga incêndio, dor de barriga em criança, piolho, sei lá o que, tudo, a criança não comeu, não dormiu, o pai bateu, tá? Mas às vezes até o próprio pedagogo não faz o papel dele, que é trabalhar na questão do processo de aprendizagem, de dar assessoria aos professores, de verificar a questão dos métodos, do ensino, da educação. Às vezes só apaga incêndio, tá? A questão, ética dentro da escola, esse respeito que nós temos que ter pela criança, pelo estudante. Nós sabemos que nós temos excelentes professores, mas também nós temos professores incompetentes, professores descompromissados, mas também temos professores desmotivados, tá? Que por uma razão ou outra continuam na profissão, tá? E tem muita gente que acaba aí dando aula porque não tem outra coisa para fazer. Tá? Vou dar aula. Tá? Amados, trabalhar com formação de pessoas, você não pode gostar, você tem que ter paixão. É a mesma coisa uma pessoa ser psicóloga. Você trabalhar com pessoas, você trabalhar com gente, primeira coisa é você gostar de gente. Agora, por favor, psicólogo que só gosta de celular e só gosta de cachorro e de gato, como é que vai ser psicólogo? Só gosta de cachorro e de gato e do celular. Vai ser psicólogo de quem? Do cachorro, do gato, ou do celular? Não vai dar. Você tem que gostar de quê? De gente. Nós temos que gostar de gente. E viver é um grande desafio, você viver com pessoas. Então, uma escola você tem diretor, você tem o pessoal da manutenção, você tem as educadoras, os professores, os pais, os arredores, os vizinhos, tá? Você tem, é um movimento, É um movimento. E nós temos que trabalhar aqui muito com a questão ética, o respeito, tá? O espaço escolar e as produções de subjetividade, é exatamente isso que eu estava falando. Tem muitas escolas, meus amados, adoentadas. As relações estão adoentadas, tá? As relações estão adoentadas. Aí eu pergunto assim, como que uma escola pública, tá? Ou particular, pode ser particular, independente, tá? Todos os professores ganham o mesmo salário, tá? O salário base, e se matam, e se odeiam, e brigam, tá? E, o outro quer estar me perseguindo, Uma questão aí, persecutória, de fantasmas. Então, tem muitas escolas aí com as relações adoentadas, E tem muita gente que vai trabalhar, que faz o concurso,
e vai trabalhar como professora e depois fica reclamando do salário. Eu adorei a prefeita de Colombo, acho que faz uns 3 anos, ela fez o concurso para professora e ela colocou embaixo. O salário é esse, depois não venha reclamar. Né? Ninguém engana. Claro, né, que esse é uma outra questão, a desvalorização do profissional da educação. O profissional da educação, ele já foi muito valorizado, mas nós nos perdemos aí no meio do caminho, tá? Não sei o que aconteceu, mas lá nos anos 80 até os anos 90, 2000, o profissional da educação, ele era muito mais valorizado. Depois nós fomos aí numa decadência. Então, a própria escola, ela precisa rebuscar, né, reconstruir aqui, tá? Reconstruir aqui a sua identidade, começando pelos profissionais da educação. O profissional da educação tem que se valorizar, eu me valorizo. Eu me valorizo como profissional, né? Eu me valorizo. A questão aqui da atuação profissional junto ao estudante, à família, à escola, à comunidade. Então, esse apoio da psicologia, juntamente com os próprios professores, com a questão dos estudantes, da família, fazer trabalho juntamente com a comunidade, é fundamental, pessoal, tá? É fundamental essa leitura da psicologia dentro do panorama educacional. E trabalhar aqui com a questão da prevenção, da promoção, como eu acabei de falar, trabalhar com a saúde mental. Porque, às vezes, colegas, o professor, ele já está o quê? Arrebentado. Ele está cansado. Eu já vi excelentes professores, de repente, vou entregar aí a chuteira porque eu não aguento mais. Então, nós temos que pensar, tá? Pensar, né, qual é o nosso papel dentro da escola. Lembrando que o papel do pedagogo é um, tá? O papel do pedagogo é um, e o papel do psicólogo é outro, mas os dois devem trabalhar em parceria. O psicólogo escolar, raramente ele vai atuar na área clínica. Porém, 2 pontos. Nas escolas especializadas, ele acaba, muitas vezes, atuando como psicólogo, até porque existem as parcerias juntamente com o SUS, o Sistema Único de Saúde, aonde eles são pagos aqui para fazer atendimentos clínicos. Até porque o psicólogo escolar no Brasil, ele nasceu lá pelos anos 60, 70, 80, ele foi ganhando força a partir dos anos 90, ele nasceu exatamente para, ele nasceu exatamente aqui para atender as escolas especializadas, aplicar testes de QI, de inteligência, para verificar o nível daquela criança de inteligência, tá? A questão aqui da cognição. E as escolas especializadas, durante muito tempo, elas foram um tipo de um depósito. Tá? Os estudantes não existia uma avaliação. Então, a criança não aprendia, ou ela ia para as escolas especializadas, que a maioria das cidades tem as APAES, que são ONGs, tá? Que são ONGs, mas que uma parte o governo acaba
pagando, investindo, porque ele tem que investir na educação especializada, ele não tem uma escola especializada para atender a demanda, então ele faz uma parceria juntamente com a Associação de Pais e Filhos Excepcionais, que são as APAES. Só que hoje não. Hoje as escolas especializadas, elas seguem o mesmo currículo das escolas do ensino fundamental 1 e 2, tá? Elas seguem o mesmo currículo. Lógico, com adaptações, com flexibilizações curriculares e tudo mais, tá? Mas hoje não, hoje tem muita gente que critica as escolas especializadas porque ainda tem aquela visão, né? Aquela visão de anos atrás, que era uma visão de depósito, né? O que era feito? Fazia um desenho, aprendia as atividades de vida diária, nós ensinávamos até dar banho. Tá? Eu cansei de acompanhar as profissionais no sentido de ensinar. Né? A menina toma banho, o menino toma banho, escovar os dentes, pentear, comer, mastigar, usar garfo, usar faca, enfim. Né? Que claro que as escolas continuam trabalhando isso. Também, né, que é o AVD, atividades de vida diárias, mas trabalhar também o currículo. Então, hoje é obrigatório, dentro das escolas especializadas, cumprir o currículo, a BNCC, tá? A BNCC. Então, nós trabalhamos aqui na questão da prevenção, né? Criar projetos, trabalhar nas escolas com projetos gravidez, drogas, a questão da violência, a questão da pedofilia, a questão da falta de limite, do manejo, né, que os pais têm aqui com as crianças, né? Nós temos recebido aí muita reclamação, muitas denúncias de pais aí, tá? Que têm saído do limite. Os próprios hospitais hoje em Curitiba têm recebido muitas crianças com braço quebrado, uma série de coisas aí pela violência familiar. Então, eu tenho aqui análise dos principais temas contemporâneos relacionados à psicologia, né? Então, como é que está a psicologia escolar hoje? A revisão da produção decorrente à interface entre a área da psicologia e do desenvolvimento humano, tá? Então, como eu falei, a maioria dos estudantes de psicologia, eles querem mais a área clínica, tá? Então, poucos profissionais vão para a área educacional ou para a área organizacional, empresarial. Né? A maioria opta pela questão clínica. Tá? Bom, vamos lá então. Nós temos aqui a bibliografia. Tá? Então, nós temos aqui a bibliografia, tá? Então, eu tenho aqui o desenvolvimento da psicologia, aqui o outro, a psicologia da educação e a psicologia do ensino. Eu entrei lá na biblioteca virtual, tem bastante livros, tem bastante material nessa área, tá? Eu não baixei, mas eu vou baixar os endereços lá da biblioteca virtual, desses livros, e vou estar passando para vocês. Aqui tem um livro que eu uso bastante, eu gosto muito, que é esse aqui, da Cláudia Davis e a Zilma de Oliveira, que é Psicologia na Educação, tá? Aqui tem um do Falcão, também, que é Psicologia da Aprendizagem, né? Então, por exemplo, acho que
né, o que interliga com a psicologia da educação, principalmente a psicologia do desenvolvimento, desculpa, a psicologia do desenvolvimento e a psicologia da aprendizagem. Aqui a psicologia da educação, né, do Barbosa, desenvolvimento e aprendizagem. Então, a questão, hoje a prefeitura, ela se fundamenta principalmente em Vallon, em Vygotsky, em Piaget, tá? Então, tem vários que vocês já viram, né, dentro da psicologia da aprendizagem e a psicologia do desenvolvimento, tá? Aqui nós também temos a psicologia escolar, a formação e prática. Então, assim, colegas, tá? É basicamente isso que nós vamos trabalhar, tá? Nesse primeiro momento, eu vou discutir um pouco sobre a escola, nesta aula e na próxima aula, tá? Como que funciona a escola? Tem muita gente, tá? Que vai trabalhar em escola iludido, né? Ah, eu vou chegar lá, daí, né, eu vou contar historinha para as crianças e o mundo é bonito, maravilhoso, é Alice no País das Maravilhas. E não é bem assim. Nós temos que entender um pouco de como que a escola funciona, né? Como que a escola funciona? Qual é o papel social da escola? Qual é a função da escola? Tá? Qual é a função da escola? Isso é fundamental, né? Qual é a função aqui da escola? Então, eu coloquei lá um artigo para vocês lerem sobre a função social da escola e um outro complementar, né? Sobre a questão da escola pública, tá? E isso também nós vamos ter que discutir, qual quem é a escola pública, tá? E quem é a escola particular, tá? Tem muita gente que critica a escola pública sem conhecê-la. Então, qual é a melhor escola? Será que é a escola pública ou é a escola particular? Tá? Então, tudo isso nós temos que pensar nessas questões. Qual é a escola ideal? Qual é a escola que nós temos? A escola que eu tenho e a escola que eu sonho. Então, nós temos ainda que pensar sobre o ensino remoto. Tá? E está vindo aí uma discussão que nós vamos trabalhar, que é a questão do ensino híbrido. Tá? O que é esse ensino híbrido? Um pouco presencial e um pouco online. E temos uma outra questão. Existe um movimento, no Brasil não é muito grande, mas em vários países, os pais quererem a escola domiciliar. O filho não ir mais para a escola. Tá? Isso é uma outra questão. Nós temos a pedagogia domiciliar, tá? Que ela atende o estudante que está com um problema de saúde. Tá? Ou aquele que tem uma deficiência, que ele não consegue levantar, né, da cama, coisas assim, ou tem uma doença, ou ele vai fazer um tratamento de saúde num período, então nós vamos ter a pedagogia domiciliar. Como é que isso funciona? O professor vai lá na escola, ele é um professor itinerante, nós chamamos de professor itinerante, tá? Ele vai lá na escola, verifica em que ano que essa criança está, ele planeja tudo de acordo, tá? De acordo com a série que esse estudante está, respeitando essa limitação. Mas existe, sim, tá? Inclusive, pais entrando na justiça para não levar mais os filhos para a escola, para eles ficarem em casa. Eu não estou falando da questão da pandemia, tá? Fora a pandemia, daí isso é uma outra questão.
Ah, por quê? Inclusive no ensino médio. Hoje nós temos 50% dos adolescentes no Brasil, tá? O Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é menor, tá? Mas no norte, no nordeste, no sudeste é maior essa evasão, tá? De adolescentes fora da escola. E muitas vezes o Conselho Tutelar, a rede de proteção, o Ministério Público vai atrás desse estudante, porque existe um controle, tá? E vai lá, a mãe diz: não, eu não quero mais que a minha filha vá para a escola, para ela conviver com um estudante que se droga, com sexo, sei lá o quê. Eu não quero mais a minha, eu prefiro que a minha filha fique em casa. Tá? Então, existe, ou vários casos de adolescentes que sofrem bullying, né? Isso é uma outra coisa que nós vamos estar discutindo, né? A criança, o estudante sofre bullying e ele não quer mais ir para a escola. Então, a escola, ela deixou de ser aquela coisa encantadora, tá? Inocente. E alguém pode me dizer assim: ah, professora, mas com as crianças pequenas é diferente. Amados, tá? Amados. Tem muitas crianças pequenas, tá? Bem isso, Alice. Sofrendo, né? Sofrendo abusos, tá? Eu trabalhei um tempo no CEMEI, tá? E o menino, cada 15 dias ele chegava queimado de cigarro. Cada 15 dias ele chegava queimado de cigarro. Aí um dia eu chamei a mãe. A mãe tremia, tá? Então, o que acontecia? Cada 15 dias o menino ia passar o final de semana com o pai. O pai ia para essas casas de tolerância e levava o menino junto. E lá as mocinhas, né? Eu fui descobrir tudo isso, tá? Bem aqui perto de nós, não é lá no fim do mundo, tá? As mocinhas queimavam vou ver se tem algum recado aqui, né? Ela queimavam o menino, tá? E a mãe olhou para mim e começou a chorar. E disse: professora, eu não vou denunciar ele me mata. Eu disse: bom, ele vai matar o teu filho. Depois ela denunciou tudo e ele não levou mais. Então, outro dia aqui, gente, aqui num barzinho que tem aqui perto de casa, tá? Uma mãe com recém-nascido, tá? Ela e o namorado dela, o marido dela, tomando cerveja. E ela dando de mamar, gente fumando, tá? Nem vou falar, né, do Covid, tá? Eu passei assim e fiquei olhando aquela cena. Então, tem muitas crianças aí sofrendo, em casa, hoje todas estão em casa, mas nos espaços escolares também, tá? Então, aquele mundo, encantado, das histórias, dos clássicos, tá? Da literatura infantil, tá? Esse mundo da criança muitas vezes acabou. Ainda tem, logicamente, crianças que vivem ainda num ambiente familiar favorável, tá? Favorável, tá? Mas muitos, por isso que muita gente, né, quando aconteceu tudo isso, se posicionou a não fechar as escolas justamente por isso, tá? Justamente por essa questão, mas não tem, nesse momento, não tem outro caminho, tá? Então, infelizmente, tá? Então, aquele mundo infantil,
pintado no mundo da literatura, aquele, o Chapeuzinho Vermelho, tá? Não dá mais, né? Alice no País das Maravilhas não é mais isso, tá? Então, nós temos que pensar, qual é o papel da escola? Que sociedade é essa, meus amores? Que sociedade é essa? Que homem que nós queremos formar? Então, que criança? Vocês sabem que, que muitos traumas, muitas coisas que nós carregamos, muitos medos que nós carregamos, veio do quê? Da nossa infância, da nossa adolescência, crianças sendo humilhadas por pais, por professores, tá? E isso fica marcas profundas. Eu trabalhei um tempo com alfabetização de adultos, eu atendi uma senhora, atendi ela sozinha. E um dia ela começou a chorar, ela disse, professora, eu não vou aprender. Eu disse, mas por que a senhora não vai aprender? Eu acho que eu tinha uns 30 anos e ela tinha a minha idade, ela estava perto de 60, né? Então, ela olhou, professora, eu não vou aprender. Por quê? E começou a chorar. Por quê? O pai amarrava ela num poste, quando ela era criança, numa árvore, batia nela e chamava ela de burra. Que ela nunca ia aprender nada na vida. Pessoal, a palavra, né? Quando alguém fala assim, a palavra tem poder, a palavra tem poder. Toda palavra dita é muito difícil ser retirada. Tá? Claro, se eu chego para vocês, elogio e falo, ai, vocês são maravilhosos. Você já imaginou alguém gritando e te chamando daquele bicho que tem orelha, não gosto de falar? Gritando no teu ouvido? Tá? Um professor que pega o caderno, essa folha eu posso arrancar, e arranca a folha, isso aqui é para eu rabiscar, a folha do caderno e rasga, e chama o aluno de burro, e infelizmente, tá? Existem escolas e escolas. Existem escolas excelentes, escolas inclusivas, pais articulados, gestoras articuladas, professores, Hoje tem professor aí se desdobrando, preocupado realmente com as crianças, dando aula no WhatsApp, no telefone, e, sabe, tentando conversar com os pais e fazendo aí o mundos e fundos. Tá? Mas tem muitos não. Tem muitas professores que precisam, às vezes, de ajuda na área emocional. Tá? Na ajuda, porque você acaba transferindo para o teu aluno, você acaba transferindo para o estudante os teus recalques, as tuas frustrações, os teus medos, tá? Os teus medos. Esse semestre não, mas muitas vezes eu dou aula para o primeiro período, de curso de administração, RH, e eu sempre procuro conversar com essa meninada, como que foi o ensino para eles, como que foi o ensino médio. Tem alguns que foram excelentes, tá? Mas tiveram outros que tiveram professores que só desmotivaram eles. Só desmotivaram. A escola, ela não pode ser uma coisa dentro do quadradinho. Então, muitas vezes a escola, ela é dentro de um quadrado, tá? Ela é dentro de um quadrado.
ela vai trabalhar, ela só consegue dar conta daquele estudante que aprende, tá? Daquele estudante que aprende. Então, nem para o mais, nem para o estudante que tem altas habilidades e superdotação, a escola dá conta, tá? E nem para o estudante que tem um coeficiente de inteligência abaixo da média. Ela não dá conta. Ela dá conta daquele estudante que sabe ler e escrever. Colegas, a criança que sabe ler e escrever, que tem autonomia, que pega um texto, que pega um celular, que faz pesquisa, ela não precisa do professor. Tá? Ela não precisa do professor. Quem é que precisa do professor? Quem não aprende, quem não dá conta. Então, o papel, né, o nosso papel dentro da escola é fundamental, no sentido de quê? De dar apoio, de fazer assessoramentos a esse professor, de como que estão as relações dele com esses estudantes. A questão do vínculo. Amados, a aprendizagem, ela só acontece quando esse estudante vincula com ela. Vincula. Vocês mesmos são estudantes, eu também sou, eu também estudo. Tá? Eu também estudo. Às vezes tem coisa que você não vincula. Você não vincula com a turma, você não vincula com o professor, você não vincula com o conteúdo. Então, isso tem que ser avaliado. Tá? E vou dizer mais para vocês. Às vezes eu tenho compaixão das crianças que vão para o primeiro aninho, que não pegam uma professora que realmente tenha formação em alfabetização, em desenvolvimento infantil, em desenvolvimento da aprendizagem, que tenha uma relação aqui de vínculo. Tá? Esses tempos eu recebi uma ligação de uma colega, que agora a criança está em casa, né? Mas a criança não queria mais ir para a escola. Tá? E às vezes é uma palavra maldita, um tratamento, alguma coisa que a professora disse, que a professora falou, e a criança não quer mais ir para a escola. O vínculo. Então, quem não estudou Winnicott, tá? Então, a teoria do vínculo. A teoria do vínculo é o vínculo. O que te faz? O que te faz você se arrumar para sair? É o vínculo que você tem com você e para esse lugar que você vai. Então, a aprendizagem, ela perpassa pela questão das relações. E muitas vezes a escola, ela está preocupada com o quê? Com o processo cognitivo, tá? Com a questão cognitiva. Ela não presta atenção na questão, tá? Na questão aqui social afetiva. Tá? Na questão social afetiva. Tá? Uma outra questão aí, um papo que rola aí na imprensa. Nós temos que entender que as escolas, elas têm autonomia. Então, por mais que o governo federal queira impor algum modelo de escola, isso tudo é discutido, tá? Juntamente com o Conselho Municipal, Conselho Estadual e Conselho Federal. E isso foi uma luta
de 35 anos. Nós levamos 35 anos para criar a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que dá o quê? Autonomia, tá? Que dá autonomia para os municípios e para os estados. É claro que nós temos uma diretriz a seguir, mas nós temos autonomia. O próprio BNCC, que depois eu vou postar lá para vocês, tá? Da educação infantil, do ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2, foi uma construção comunitária, foi uma construção nacional, ele foi discutido, rediscutido, tá? E ninguém, nenhuma escola, nenhum município tem que seguir o BNCC do jeito que ele está. São feitas as adaptações, tá? Uma escola no Batel, ela tem uma clientela, ela tem uma situação, né? Nós temos uma escola municipal ali no Batel, é uma situação, tá? Nós temos escolas municipais em situações de risco, de vulnerabilidade social, onde os traficantes que mandam, né? Quem manda naquela comunidade são os traficantes. Tá? Então, se a diretora ela quer sair daquela escola para ir visitar uma família, primeiro ela tem que pedir autorização para o traficante. Se ele deixar, ela vai. Se ele não deixar, ela não vai. Então, são situações e situações. Tá? Eu gostei muito da fala ali do Mário Cortella. Assistam, quem não assistiu, quando ele coloca, né, que se também, por outro lado, se bombardeia muito a escola. Se joga tudo em cima da escola. A escola tem que trabalhar valores, a escola tem que trabalhar educar, a escola tem que ensinar, tá? Educar e cuidar. Aí a escola não ensina nem a ler e escrever, não ensina valores, não ensina cidadania, não dá conta de nada. Por quê? Porque essa criança, o menor tempo dela é dentro da escola. E hoje tem mais um agravante. Quem menos educa é a família. Porque são o quê? As redes sociais que educam. As redes sociais, o colega, o vizinho, né? Que fica no semeio o dia inteiro. Então, quem educa essa criança? Os vídeos, os blogueiros, tá? Por aí afora. Quem menos educa, às vezes, é a família e a escola. Então, também se bombardeia a escola, se joga muitas responsabilidades em cima da escola. Tá? Então, o Estado começou a fazer o papel da família. Tá? Começou a fazer o papel da família. Então, isso também tem que ser discutido, retomado, reconstruído. Qual é o papel aqui da família? Qual é o papel da escola? Qual é o papel da sociedade? Tá? Então, nós temos que pensar nisso. Pessoal, então, pensarmos nesse sentido. Qual é o papel da escola? Qual é o papel da psicologia dentro da escola? Qual é o nosso papel enquanto psicólogos? Qual é a nossa contribuição dentro do processo educacional, dentro do processo escolar? Tá? Nós temos que pensar nessas questões. Por quê? Porque isso não é tão simples assim. E hoje, com a questão da inclusão, das pessoas com deficiência dentro da escola, isso é um outro agravante, tá? Isso é um outro agravante também. Porque o único estado
que mantém as escolas especializadas abertas é o Paraná. Tá? Em janeiro, não sei se foi em janeiro desse ano ou do ano passado, que o governo assinou um documento e ele não impôs, né, porque ele nem pode impor, aonde ele colocou lá, tá, que os municípios e os estados que sentirem necessidades de abrir escola especializada, eles devem abrir. Alguém pode me dizer, professora, mas a escola especializada é excludente? Mas, amados, o que adianta, muitas vezes, um estudante ir para uma escola regular e ele ir lá ter práticas excludentes? Alguém pode me perguntar, professora, a senhora é contra a inclusão? Não, não. Né? Eu tenho várias publicações, eu tenho vários vídeos gravados, vários eventos nacionais e internacionais em relação a isso. Eu não sou contra. Mas esse estudante, ele tem que ficar aonde ele está se sentindo feliz. Adianta eu pegar um estudante que tem autismo, que tem um monte de transtorno, que não para quieto, e socar ele na carteira e querer que ele fique lá sentado. Se a escola não tem outra estrutura, outro tipo de atendimento. Tá? E as escolas especializadas no Paraná, a maioria mantém uma equipe clínica, uma equipe interdisciplinar, que dentro da escola regular não tem. Tá? Então, o que acontece dentro da escola regular? Tá? O pai vai lá, matricula, mas ele não vai nos atendimentos, ele não tem um contraturno. Aí aquele professor de ensino comum tem que dar conta sozinho? Tem um profissional de apoio. Profissional de apoio hoje, no nosso município, é estagiário, eu não tenho nada contra. Mas ele não tem formação completa. Ele não tem especialização em educação especial inclusiva. Ele pode até fazer um bom trabalho, eu não vou menosprezar o trabalho dele, né? Que nós já tivemos, dentro do próprio curso de psicologia, estagiários que fizeram trabalhos excepcionais. Tá? Mas, se as leis de diretriz e base dizem que ele tem que ter formação, tá? Daí complica aí essa questão, tá? Então, nós temos que pensar nisso. Até aonde que realmente essa escola, ela não é excludente. Tá? E daí vocês pensam, um pai que trabalha, né? Às vezes ele não leva nos atendimentos, ele não tem como levar. Outros não, outros são negligentes. Sobre as salas de recurso que tem em algumas escolas regulares. Tá. Josi, veja bem uma coisa, né? Nós temos nós temos as salas de recurso de aprendizagem e as salas de recursos multifuncional. A criança, o estudante, ele tem que ter uma ADP, uma avaliação de desenvolvimento psicoeducacional, aonde vai determinar para qual atendimento, qual serviço que ele vai, tá? São excelentes esses trabalhos, tá? São excelentes, mas ele tem que ter uma avaliação. Na próxima aula, eu vou explicar para vocês, eu vou até anotar aqui para eu não esquecer. Se eu esquecer, vocês me lembram, tá? Eu explicar dos atendimentos. Que isso é importante vocês entenderem. Quais são os atendimentos, tá? Que as instituições particulares oferecem, os atendimentos que as escolas municipais oferecem e os atendimentos que o Estado oferece, até para você saber fazer os encaminhamentos aqui, tá? Então, essas salas de recursos de aprendizagem, elas vão atender quem? Os estudantes que têm transtorno, então, déficit de atenção, hiperatividade, dislalia, descalculia, disgrafia,
tá? Dislexia, e é um atendimento no contraturno. Essas profissionais, elas têm que ter especialização em psicologia especial inclusiva. Daí elas recebem um acompanhamento, uma formação, tem uma equipe na Secretaria Municipal da Educação e tanto do Estado que dão apoio. Se vocês adentrarem no site, no dia a dia da educação, vocês vão ver lá toda a documentação, todo o trabalho que é feito. O da prefeitura também é para ter, só que agora a prefeitura criou um site só. Antes nós tínhamos a Cidade do Conhecimento. Agora é só o site lá da Prefeitura Municipal e você procura o site da educação, tá? Tem todas as diretrizes lá de como que funciona. E tem essas salas de recursos de aprendizagem, elas vão trabalhar com material concreto, com jogos, com projetos, são com grupos pequenos, às vezes atendimentos individualizados. As salas multifuncionais, elas já vão ter um atendimento pautado mais no surdo, no cego, no autista, na criança que tem uma síndrome, e daí já é um trabalho mais específico. Tá? Então, tem um deficiente físico lá que ele tem dificuldade em segurar o lápis, vai para essa classe, essa sala de recursos multifuncional, para ele aprender a segurar o lápis, ter mais autonomia e tudo mais. Então, são 2 serviços diferentes. Tá? Mas isso é tudo através de uma ADP, de uma avaliação de desenvolvimento psicoeducacional, aqui em Curitiba nós temos os CEMAIs que fazem, que são os centros de atendimento especializado, né? Mas existe essa diferença, tá? Essas avaliações, às vezes, elas podem vir, por exemplo, do Instituto Pelé, ou de uma instituição de ensino, a PUC faz essa avaliação de desenvolvimento psicoeducacional, a Positiva, eu lembro que uma época fazia também, tá? E daí passa por uma triagem, é verificado, tá? Então, tanto a sala de recursos de aprendizagem, a sala de recursos de aprendizagem, ela não atende deficiente, tá? Ela vai atender o transtorno de aprendizagem. Amados, vocês têm que entender uma coisa. Deficiente é uma coisa, dificuldade de aprendizagem é uma coisa e transtorno de aprendizagem é outra coisa. Dificuldade de aprendizagem é quando o estudante ele não tem laudo, ele não tem nada, ele tem uma dificuldade. Então, ele não aprende matemática, mas ele vai bem em geografia, história, tá? Ele tem uma dificuldade numa área específica, mas ele não tem laudo, ele não tem nenhuma disfunção neurológica. O deficiente não é um doente. Então, ele vai ter uma deficiência também através de um laudo. Ou ele é intelectual, ou ele é cego, ou ele é surdo, ou ele tem um problema de deficiência física ou múltipla. Tá? E é permanente. Tá? O deficiente físico, ele não vai deixar de ser deficiente físico. Ele pode até colocar uma prótese, mas ele vai continuar sendo deficiente físico. O deficiente intelectual, ele pode até melhorar, né? Aprender a ler e escrever, ter autonomia, mas ele não vai deixar de ser o deficiente físico. Tá? E as salas de recursos de aprendizagem vão atender quem? Os transtornos de aprendizagem. Quem puder, assista os vídeos, tá? Da Nádia Bossa. A Nádia Bossa, ela é especialista em transtorno
em transtorno de aprendizagem. Ela é especialista. Ela é excelente. Tá? Então, ela vai trazer justamente isso. O que são os transtornos de aprendizagem? É uma disfunção neurológica. Dislexia, dislalia, descalculia, disfasia, déficit de atenção, hiperatividade, que o estudante ele tem um laudo, ele tem uma disfunção neurológica. Então, ele vai para o ensino comum, tá? Mas ele vai receber o atendimento no contraturno. Tá? Às vezes ele precisa ir para o psicólogo e tudo mais. Ok? Pessoal, mais alguma dúvida sobre a aula de hoje? É? O que vocês aprenderam? Peraí. O que vocês aprenderam? O que vocês acharam da aula? Se vocês têm alguma sugestão. Opa! Se vocês têm alguma sugestão, o que vocês pensam? Alguém quer falar, né? Falem, pessoal, abram os microfones aí. Vamos lá. Achei importante, trouxe uma reflexão sobre as maneiras de ensino, mesmo dentro. Isso. Ótimo. Quem mais? Vamos nos manifestar aí, pessoal. Senão eu fico falando aí. Agora é o momento de vocês. Outra coisa, pessoal, na aula vocês podem me interromper para falar, tá? Eu gosto que vocês falem. Querem relatar uma experiência? Ficou claro, Stephanie? Tá? Leiam lá os artigos, tá? Que nós vamos discutir na próxima aula. Muito bem. Quem mais? E tá muito fraco, né? Vocês estão fracos aí na participação. Pessoal, eu vou encerrar aqui a maravilhosa aula. Acharia interessante que a senhora sempre trouxesse casos reais do dia a dia da escola. E, Janaína, oh, eu fico até a próxima década te contando. Olha, gente. Ficou bem claro, professor, adoro os casos que você conta. Ah, já estava com saudade. Gabriele? Ah, mãezinha. E eu tenho um monte, né? Tem cada uma. Aquilo que eu falo. Eu também já falhei, né? Eu também já falhei muito. E nós temos um compromisso aqui com a formação humana. Então, é uma coisa muito séria, tá? Eu vou parar aqui a gravação, tá?